Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Léo Jardim voltou a comentar sobre sua expulsão polêmica no jogo entre Internacional e Vasco, realizado no Beira-Rio no fim de julho, e os detalhes daquela situação ainda geram bastante repercussão. O goleiro vascaíno foi expulso após o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicar o segundo cartão amarelo e o vermelho, depois que o jogador alegou estar com dores e permaneceu no gramado aos 38 minutos do segundo tempo. Em sua participação no podcast Supermundo GV, Léo explicou o que realmente aconteceu naquele momento tenso. Eu realmente estava com uma lesão, estava com dor. Só queria autorização para passar o spray, mas o Bandeira não deixou o fisioterapeuta entrar, contou o goleiro. O árbitro, pressionado pela demora, perdeu a paciência e expulsou o jogador, deixando o Vasco com um a menos e, consequentemente, um empate amargo. A expulsão gerou grande desconforto, pois o Vasco vencia até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Internacional conseguiu empatar. Léo Jardim descreveu o momento como uma verdadeira cara de cachorro sem dono. Segundo o goleiro, o árbitro avisou que se ele não se levantasse, seria expulso. Eu só queria o spray. Ele veio e falou, se você não levantar, eu vou te expulsar. Eu falei, não, só quero o spray. E aí veio o cartão vermelho, revelou o goleiro. Apesar de seus protestos, a arbitragem manteve a decisão, alegando que Léo Jardim teve tempo suficiente para ser atendido, já que durante as substituições o jogo poderia ter sido interrompido. No entanto, o próprio clube divulgou um boletim médico no dia seguinte, que apontava hematomas musculares profundos e contusão por trauma na bacia, validando as queixas do goleiro. Além de reviver esse momento controverso, Léo Jardim falou também sobre o impacto das mudanças no Centro Moacir Barbosa, revelando como se sentiu ao chegar ao Vasco no início de 2023. O goleiro revelou que ficou surpreso com o estado das instalações, comparando com o que encontrou logo após sua chegada, o que ele chamou de choque de realidade. Segundo Léo, a estrutura inicial do centro de treinamento estava muito abaixo do que se esperava para um clube de porte do Vasco, mas a boa notícia é que nos últimos 2 anos o clube tem investido fortemente em melhorias. O CT passou por uma reformulação completa na parte estética, o que inclui um paisagismo moderno, além de inovações na parte de reabilitação, como a recém-inaugurada área molhada com piscina e banheiras de hidromassagem. Léo Jardim também destacou que a academia e a fisioterapia do clube passaram por grandes melhorias, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento físico e a recuperação dos atletas. Essas transformações no CT não são apenas uma mudança estética, mas parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho para jogadores e comissão técnica. O Vasco investiu em uma área específica para a recuperação física, com 10 banheiras de hidromassagem e uma piscina de reabilitação, essenciais para a recuperação dos atletas após os jogos. Léo Jardim se mostrou empolgado com essas inovações, que ajudam a acelerar o processo de recuperação física, e acredita que o clube está no caminho certo para oferecer aos seus jogadores uma estrutura de alto nível. Ele frisou que a evolução das instalações representa uma mudança significativa e um reflexo do esforço do Vasco para competir de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro. Com a conclusão das obras, o Vasco segue aprimorando suas condições de trabalho, buscando fortalecer cada vez mais a sua equipe para os desafios que virão. Nos bastidores do Vasco, um nome tem circulado com força nos últimos dias, e ele promete agitar o mercado. Brian Rodrigues, o habilidoso atacante uruguaio, estaria a caminho de São Januário. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, tem deixado a torcida em polvorosa, e as especulações não param de aumentar. O jogador, que se destacou no Peñarol, passou por altos e baixos em sua carreira, mas sempre mostrou qualidade em suas passagens pelo Los Angeles FC e, mais recentemente, pelo América do México. Agora, a grande questão que paira no ar é, será que ele vai chegar para ser a estrela que a torcida tanto espera? Ou será apenas mais uma contratação que não vai corresponder às expectativas? A possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco não só coloca o clube em evidência no mercado internacional, como também abre um leque de possibilidades para o time carioca. O atacante uruguaio, com sua habilidade para criar jogadas e fazer a diferença nos momentos mais decisivos, tem tudo para ser um reforço de peso, mas será que ele conseguirá se adaptar ao futebol brasileiro? Com a expectativa da torcida nas alturas, a pergunta que fica é, será que o Vasco fez a escolha certa? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, todos estão de olhos fixos nos próximos capítulos dessa novela de reforços. Brian Rodrigues é um jogador que se destaca pela sua explosão, dribles afiados e visão de jogo apurada, características que podem fazer toda a diferença no esquema de Fernando Diniz.
No estilo de jogo dinizista, que prioriza a posse de bola e o ataque rápido, o uruguaio pode ser uma peça fundamental, tanto pela sua capacidade de abrir espaços com suas arrancadas quanto por sua habilidade em criar assistências decisivas. Além disso, sua personalidade competitiva e a disposição para lutar durante os 90 minutos são pontos que podem agregar muito ao grupo. Sua experiência internacional, que inclui passagens pela MLS e Liga MX, pode ser crucial para ajudar a equilibrar a equipe em momentos de pressão, além de trazer mais ousadia e criatividade ao ataque vascaíno. Se conseguir se adaptar ao estilo de Diniz, Bryan tem tudo para ser um reforço importante e, quem sabe, um dos grandes destaques da temporada. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Durante as temporadas de 2022 e 2023, Bryan Rodrigues passou por momentos de adaptação e altos e baixos com a camisa do América. Em 2022, sua estreia foi marcada por boa participação na fase final da Apertura, com 2 gols decisivos contra o Puebla. Porém, sua contribuição caiu no restante da temporada, com uma atuação mais discreta e menor participação em gols. Já em 2023, mesmo com lesões que afetaram seu desempenho, o atacante teve alguns lampejos de sua qualidade, principalmente em competições como a Liga dos Campeões da CONCACAF e a Liga Cup, onde participou ativamente das vitórias com gols e assistências, provando seu valor em momentos cruciais. Sua chegada ao Vasco traz grandes expectativas. Com sua habilidade de criar jogadas e desequilibrar a defesa adversária, Bryan Rodrigues pode se tornar uma peça-chave no esquema de Fernando Diniz, agregando à equipe velocidade, drible e visão de jogo. Sua experiência nas ligas dos Estados Unidos e México pode ser um diferencial importante para o time, que busca maior consistência no setor ofensivo. Se conseguir manter a regularidade e superar os desafios das lesões, Rodrigues tem tudo para ser um reforço de peso, ajudando o Vasco a melhorar seu desempenho em competições nacionais e internacionais. A chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco tem gerado uma onda de curiosidade e empolgação entre a torcida. Mas, afinal, o que esperar de um jogador que já brilhou em grandes momentos no futebol internacional, mas ainda tem uma carreira a consolidar em termos de regularidade? A pergunta que fica no ar é: ele será o grande nome ofensivo que o Vasco precisa para voltar ao topo? Ou o atacante uruguaio irá repetir o desempenho irregular visto em alguns momentos de sua trajetória? E o que o estilo de jogo de Fernando Diniz poderá fazer para extrair o melhor de Bryan? Queremos saber a opinião de vocês, vascaínos. O que acham dessa aposta? Rodrigues tem a chance de escrever um novo capítulo em sua carreira e, quem sabe, se tornar um ídolo em São Januário. A torcida, que carrega o time nas costas, tem se mostrado ansiosa, e é natural que todos fiquem na expectativa de ver como o atacante se encaixará no elenco. O que ele poderá agregar ao Vasco, tanto dentro de campo quanto fora dele? Deixe sua opinião nos comentários e diga o que espera do uruguaio para essa temporada. Será que o Vasco está prestes a acertar na contratação de um grande nome ou está apenas apostando em mais uma promessa? A resposta está nos próximos jogos. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.